A questão do porte de drogas para consumo é algo que vem afetando a sociedade, vem levantando grandes discussões. Esse assunto está em pauta no Supremo Tribunal Federal para ser decidido acerca da despenalização. Para tratar desse assunto, nada mais nada menos que o nosso delegado de polícia aqui de Jundiaí, o Dr. Marcel Pé. Dr. Marcel, boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do IAJUNE. Boa noite, Alex. É um prazer muito grande estar participando com vocês desse podcast que cada vez mais vem alcançando uma audiência bastante retumbante e para parabenizar o IAJUNE pela iniciativa de abordar um tema tão espinhoso, mas que está para ser degustado aí pela sociedade nos dias de hoje. Pois é, vamos rodar a vinheta e depois você vai ver como é que vai ficar as tratativas a respeito desse assunto polêmico. Pois é, estamos de volta. Antes de iniciar a discussão sobre o tema, aproveite, se inscreva no canal, curta e compartilhe e fique sabendo das novidades do IAJUNE. Antes de passar a palavra ao nosso entrevistado, Dr. Marcel P., vamos conhecer um pouco do seu currículo. O Dr. Marcel é formado em Direito pela Universidade São Francisco de Bragança Paulista em 1997. Foi aprovado no concurso para delegado de polícia em 1999. Trabalhou em vários distritos policiais da capital de São Paulo, aqui, até 2009, quando foi transferido para a nossa delegacia seccional aqui de Jundiaí. Na oportunidade, foi delegado titular das delegacias de Jarinu, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista por 2 vezes. Delegacias de Investigações Gerais e Entorpecentes, a DISE, e atualmente é delegado de polícia primeira classe há 3 anos, promovido por merecimento e possui diversos cursos de formação e especialização. Em destaque, sobre lavagem de dinheiro, FBI, combate ao terrorismo e corrupção pela Academia de Polícia de São Paulo, combate à pirataria e propriedade imaterial pelo Ministério Público e sobre novas substâncias psicoativas e combate ao crime organizado pela Secretaria Nacional de Antidrogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, eu acho que eu consegui, relatar todo o seu currículo aí, né, doutor Marcel? É isso mesmo? É isso mesmo, doutor Alex. Eu acho que o currículo são só circunstâncias. O que vale mais é nós estarmos aqui e podermos debater um assunto e levar aos operadores do direito e à população em geral esclarecimentos, provocar o debate sobre uma questão tão importante como essa. Perfeito. Doutor Marcel, pelo seu currículo e pela sua experiência, o senhor já militou nessa área de combate ao tráfico e à droga. Como é que o senhor vê essa questão da descriminalização nesse momento que a gente está vivendo, Queria que comentasse um pouquinho, desse uma introdução sobre o tema. Bom, o meu posicionamento ele é fundamentalmente contrário à legalização e à descriminalização das substâncias entorpecentes, do consumo, do porte, da venda, Durante toda a minha carreira eu vi muitos casos, presenciei diversas situações de famílias dilaceradas pelo consumo do entorpecente e também tive a oportunidade de conhecer de perto o poderio das grandes organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, havendo um verdadeiro estado paralelo, Então eu acho que é um consenso de grande parte da população de bem, no sentido de não se descriminalizar, não se despenalizar o consumo das substâncias entorpecentes. Aquelas pessoas que ainda defendem, a gente sabe que, conforme o doutor falou, a maioria da população entende, que não deva ter a descriminalização, mas existe uma parcela que defende isso.
que acha que isso vai ser melhor para a jurisdição penal, né? Qual o pensamento do doutor em relação a isso? Olha, eu acho que em qualquer situação que a gente vá fazer uma análise, a gente tem que se colocar na posição do personagem daquela situação específica. Então, eu devolvo com uma pergunta a esses que são favoráveis, né? Gostariam de ver um filho, um irmão, um pai, esposa consumindo entorpecentes? Eu acho que é simples assim, né? Opinar com base no vizinho é muito fácil, né? Mas você quer um problema desse dentro da sua casa, dentro do seio da sua família, né? E antes mesmo, Dr. Lex, da gente chegar nas drogas que são consideradas ilícitas mesmo, as que nós conhecemos tradicionalmente, que maconha, cocaína e crack, que são as drogas mais comuns, né? Existem uma série de substâncias e produtos que são as chamadas drogas lícitas. Seria uma porta de entrada para... Exatamente. Pouquíssimos ou raríssimos casos de pessoas que consomem essas substâncias tóxicas que eu citei, maconha, cocaína e crack, também fazem uso do tabaco e principalmente do álcool. É raríssimo você ver alguém que é usuário de maconha, crack ou cocaína que não beba álcool e não consuma cigarro também. Uma coisa está ligada à outra. Via de regra estão ligadas à outra, principalmente o álcool, né? E fora essas drogas que são as mais conhecidas, existem uma série de substâncias que são proibidas ou que o consumo delas é controlado, mas que também fazem, às vezes, de substâncias alucinógenas. Tanto é por isso que o Estado as controla. A quantidade de medicamentos que existem que podem provocar alucinações e dependência química é uma quantidade muito grande, né? E até produtos que são hoje comercializados pela internet, e também hoje nós vemos nessas narguilarias, nessas tabacarias, onde tem o chamado cigarro eletrônico e outros produtos que são proibidos pela Anvisa, também são porta de entrada para o consumo de substância entorpecente, né? Tá só um passo aquém. O próximo passo é entrar no entorpecente propriamente dito, né? Além do que, muitas vezes, esses artefatos para consumo do narguile e os próprios cigarros eletrônicos, é colocada a essência, óleo de cannabis ou a própria maconha, a erva em si. Então a pessoa consome sabendo, né? Mas de uma maneira mascarada. Quem vê pensa que ela está consumindo uma coisa, muito embora faça mal à saúde pública, também é regulamentada, não existe um consumo liberado totalmente, mas ela está consumindo ali uma substância entorpecente, enganando quem está próximo e vendo isso daí. Ou seja, é uma porta de entrada que se torna um caso de saúde pública também, né? Exatamente, né? Já é controlado pelo Estado o consumo desses produtos, e eu acho que tem que ser cada vez mais incentivado o combate a essa comercialização indistinta, e conscientização dos jovens acerca dos malefícios que esses produtos lícitos causam nas pessoas. A gente estava aqui conversando um pouco antes da gente iniciar o podcast e eu vi que o doutor abordou a seguinte coisa: mas qual é a causa principal das pessoas virem a usar os entorpecentes, né? Virem a usar as drogas? A gente tem, como foi dito aí, as drogas lícitas, né? Que é o álcool, que é o tabaco, que seria uma porta de entrada para as outras drogas, as drogas mais pesadas e mais alucinógenas. Será que a sociedade ela vive um momento no seu relacionamento de angústia, de privações que levam o indivíduo a usar isso aí?
Não tem dúvida nenhuma, doutor Alex. Na realidade, se nós formos pensar em tráfico de drogas, só existe o tráfico porque existe o uso, né? É a lei da oferta e da demanda. Então, vamos combater o tráfico. Eu acho que nós temos que, hoje no protocolo da Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, existe um duplo viés. Tem que se combater tanto a oferta quanto a demanda. O combate à oferta é um trabalho das polícias de prender os traficantes. Mas se você olhar sob o prisma da demanda, ou seja, o que levam as pessoas a consumirem entorpecentes. Quando tiver quem queira consumir, vai haver o tráfico de drogas, né? E o que leva uma pessoa a querer consumir droga? Existe a curiosidade? Existe em alguns casos, né? Mas quando um curioso experimenta e percebe os efeitos funestos das drogas, tanto as lícitas como as ilícitas, ele se afasta, né? Agora, quando a pessoa está buscando um refúgio, a fuga da realidade, ela quer sair do aqui e agora, aí é a porta de entrada e via de regra sem volta para a pessoa se tornar um consumidor contumaz de substâncias entorpecentes, não há dúvida. Falando um pouco da sua atividade, recentemente a gente participou, o doutor estava presente também, da Frente Parlamentar, né, pela Vida e contra Drogas, promovida pela Câmara Municipal aqui de Jundiaí. E uma das coisas que a gente abordou nessa discussão é como hoje a estrutura de fornecimento da droga por parte do crime organizado, ela está muito bem estruturada, né? As pessoas que fazem parte daquela estrutura, elas são muito bem treinadas, capacitadas, né, e exigidas para isso. E costuma-se dizer que hoje o adolescente de classe média, ele tem tudo na mão e tudo muito fácil para poder ele tocar a vida dele. Ele teria uma segunda chance se ele errar. E a pessoa que trabalha direto com a venda da droga, ela não tem uma segunda chance. Isso facilita o fortalecimento do tráfico? Não tem dúvida, né? Hoje a estrutura do tráfico de drogas, ela é como se fosse uma empresa multinacional, porque as drogas não são produzidas em território brasileiro, né? Elas vêm, a cocaína, os maiores produtores mundiais são Colômbia, os nossos vizinhos aqui. Nossos vizinhos, Colômbia, Peru e Bolívia, né? Que também produzem um pouco de maconha juntamente com o Paraguai. Então toda a droga, ela vem do exterior. O Brasil não é um país produtor de drogas. Tanto é que, vez ou outra, nós fizemos algumas apreensões de pessoas aqui em Jundiaí região cultivando em estufas semiprofissionais maconha para ser vendida, uma maconha de uma qualidade superior, né? Então isso é um nicho muito específico, né? 99% da droga consumida no Brasil, ela vem desses países que eu mencionei. Então até ela chegar aqui nos pontos de venda, conhecidas como biqueiras aqui da região, elas vêm de fora. Vem de fora e ela passou por várias barreiras, por via terrestre, por via aérea, né? Então existe toda uma fragmentação de atividades do crime organizado, de forma que a gente pode considerar como se fosse uma empresa, né? Eu tenho vários departamentos que atuam, tem o distribuidor, tem o cara controlador de qualidade, por aí vai. Se for mandado embora, ou seja, fazendo uma comparação, se alguém for preso nessa cadeia produtiva, você tem dificuldade de chegar no elo anterior e no elo seguinte. A polícia precisa lançar a mão de toda uma estrutura de inteligência policial, né, contando com a colaboração do Ministério Público e do Poder Judiciário, para examinar contas bancárias, telefones, interceptação de dados telemáticos, para tentar identificar essas pessoas. E hoje, mais modernamente, a lavagem de capital, né? Aonde vai parar todo esse dinheiro que é manipulado pelo tráfico de drogas. Então, esses são os recursos mais modernos de investigação. Quando o senhor disse dos jovens,
Obviamente que as pessoas com uma condição socioeconômica mais favorecida, elas têm opções, né, de colocação no mercado de trabalho que às vezes uma pessoa menos favorecida que mora numa comunidade carente, ela vê ali no crime como A oportunidade oportunidade, por falta de oportunidades dentro do mercado de trabalho formal. de trabalho formal. Isso é uma falha do Estado, né? Eu costumo escrever muito sobre isso nos meus artigos para o Jornal de Jundiaí. Um deles eu escrevi: quem são seus ídolos? Então acho que essa questão da referência, da imagem positiva que um jovem tem que ter de alguém, ela é muito importante para evitar que a juventude caia na marginalidade, né? Então, mas é bom ressaltar que o consumo de entorpecentes ele tem em todas as classes sociais. É uma falsa ideia de que isso está comunidade, favela que consome droga. Não, a elite sustenta isso também, né? E às vezes muito mais, porque o poder aquisitivo da pessoa é maior para poder adquirir. É muito maior. Então a gente não pode ter nenhuma uma visão preconceituosa. Nem estigmatizar essas pessoas. Exatamente. E até traficantes, hoje em dia a gente só tem tráfico nessas comunidades. Não. A gente fez várias prisões de tráficos através das redes sociais, de pessoas que moram muito bem, que têm um padrão, uma qualidade de vida muito boa e que se dedicam ao tráfico de drogas também por uma comunidade restrita de amigos, né? Então ela está em todos os meios sociais, tanto no que se refere ao comércio quanto ao uso. Ou seja, eu não posso pegar a questão do tráfico da droga, da comercialização e do consumo e estratificar ela num determinado grupo. Ela está totalmente disseminada. Vamos dizer que é um povo com vários tentáculos. Com certeza. Em todos os lugares acontece. Talvez as pessoas jovens carentes entrem no mundo das drogas ou para o consumo, e muitas vezes do consumo ele acaba virando um traficante para sustentar o próprio vício, né? É a fuga da realidade dele ali, né? Já os jovens de classe média alta, às vezes eles não entram por uma necessidade econômica, eles entram por essa fuga da realidade deles, às vezes deprimido, insatisfeito, buscando aventuras, vendo um lar onde não há uma harmonia, né? A família é super importante. A família, não há dúvida nenhuma, né? Então eu acho se não tiver estruturada. Não a gente querendo ser retrógrado, conservador, isso daí é deixando claro, independente de qual formação familiar seja, né? Qualquer formação familiar. Quando as pessoas são presas, não importa o crime, né? Um dos documentos preenchidos são as informações da vida pregressa e o auto de qualificação. E ali são colhidas as informações sobre quantidade de filhos, profissão, renda, se é usuário de substâncias. Dentro dessa informação, doutor Marcel, o que é que a gente encontra mais? O que é que aponta mais dentro do problema familiar para que a pessoa venha a se envolver no consumo de drogas ilícitas? É um ambiente desarmônico pelo consumo de álcool, principalmente, né? E a violência doméstica. Isso aí não tem dúvida. Então, ou o agressor consome, né? Ou a vítima pode vir a consumir para se encorajar e suportar aquela situação de agressões, ou os filhos, vendo aquela situação insuportável, parte para o consumo de drogas, às vezes até para o mundo da criminalidade, para escapar daquela realidade. Existia eu acho que isso é um mito, talvez, eu até aproveitar e perguntar ao doutor, que a pessoa que executa o tráfico, ela não consome, existe isso? No escalão mais alto, sim, né? Sim, a pessoa sabe com que ela está mexendo e ela sabe que ela pode morrer envenenada pelo próprio veneno, né? Então, quem exerce as atividades operacionais, por vezes consome, a maioria das vezes consome. Mas quem é o estrategista do negócio, não. Eles têm que estar em sã consciência para ele se dar
se dar bem no negócio. Entendi. Doutor Marcel, a gente vai, como o tema é a questão da liberação para o consumo, né? A gente vai pegar algumas passagens de um vídeo aí do Congresso, né? Onde teve um debate acerca do assunto, né? Vamos passar esses 4 vídeos aí, vamos comentar. Queria que... Kiko, roda aí o primeiro aí pra gente. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que a decisão sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal cabe ao Congresso Nacional. A audiência foi realizada no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retoma a discussão sobre esse tema. Uma simples descriminalização no julgamento de um caso concreto, sem se considerar todas essas circunstâncias e sem responder a todas essas indagações e dúvidas, é um ato que se revela invasivo a um poder e contraproducente para a sociedade brasileira. Precisamos, enfim, avançar em uma discussão de natureza política e não restritamente jurídica. Não estamos aqui para afrontar o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de discutir esse assunto. Tem o direito de considerar um artigo ou outro inconstitucional, mas também, pela harmonia dos poderes e pelo papel que o senhor tem exercido, senhor presidente, acho que nós podemos construir uma saída, se não é o adequado que tem hoje na lei, nós podemos construir uma saída digna. Pois é. A gente viu aí o posicionamento do presidente do Congresso e de mais um senador acerca da competência para poder se definir sobre o porte para consumo. Como é que o doutor Marcel vê essa questão? O doutor Marcel se une com o entendimento do presidente do Congresso, que isso não deveria estar na mão do Judiciário? Nesse caso, a minha opinião é que o Senado assiste razão aos senadores, né? Nenhuma crítica ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário, mas nós temos que partir da premissa básica no Estado Democrático de Direito, que é a teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu, né? Cabe ao Poder Judiciário julgar casos concretos e, de repente, se uma lei foi editada de forma inconstitucional... Do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. No entanto, o Poder Judiciário não pode legislar. E essa é uma questão. O artigo 28 da Lei de Drogas, né, da Lei 11.343, ele não foi declarado inconstitucional, então ele está vigente. É proibido o porte de substância para consumo, né? Então eu acho que a discussão sobre isso deve sim ser levada a efeito junto ao Poder Legislativo. Afinal de contas, é o poder que emana do povo, eles são os eleitos da população para debater o tema em câmaras temáticas com especialistas, não só técnicos em direito, mas sim em saúde pública. Também, ouvindo-se a sociedade, ao contrário do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não é eleito pela população. Aliás, aqui até da minha parte, é uma sugestão de uma emenda constitucional para que os membros do Supremo Tribunal Federal não sejam mais escolhidos pelo presidente da República. E eu não falo do presidente A, B ou C. Mas que se mude o critério. Ou eles sejam escolhidos pelos seus pares, sejam escolhidos pelos demais membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, da Defensoria Pública, ou que sejam eleitos pela população, como em muitos países os juízes e promotores são eleitos pela população, né? E os próprios chefes de polícia. Será que todos que ocupam esses cargos hoje, se houvesse uma eleição ou uma escolha pelos seus pares, estariam empossados? Uma questão muito interessante, né? Então, a forma de investidura nesses cargos é importante. Eu acho que, como eles não têm essa representatividade popular, eu acho que compete ao Poder Legislativo debater a questão.
O posicionamento do doutor, inclusive, se alinha com o posicionamento do recém-ministro Zanin, né? Muitas pessoas pensavam que ele ia se alinhar o entendimento da descriminalização e ele votou contra. Ele justificou o voto dele por uma questão que é técnica, né? Ele falou que não existiu abolício crimes do artigo 28 e que permaneceria. Então, o entendimento do Dr. Marcel é que a questão de interpretação, a questão técnica cabe ao judiciário. A questão legislativa de se decidir ou não caberia ao Congresso, Claro. onde passaria por comissões temáticas envolvendo não só o legislativo, mas também por uma questão de saúde pública. Exatamente, teria que ser um debate ou até um plebiscito, de repente. Vamos ouvir o que a população Tem a dizer. tem a dizer diretamente. Como houve o plebiscito sobre a liberação das armas? Exato. Exato, é uma questão que acho que todos os parlamentares já são os nossos representantes. Mas a questão acho que ela é de uma envergadura e se reveste de consequências tão complexas no dia a dia da população. Deveria ter um debate amplo. Amplo e, de repente, uma votação direta. Para a gente saber se realmente ou a nossa população é drogada e a gente não sabe. Né? Mas eu acho que é uma questão... Para se colocar a coisa de forma bem transparente. Né? E a gente vendo em outros países, como o aborto também é votado, né? Vamos aprovar, a legalização do aborto. Então são questões muito, muito fundamentais aí e que eu acho que merecem O envolvimento da população, da sociedade civil organizada. E não na calada da noite se decidir se pode ser liberado ou não. Eu acho que é um assunto muito relevante. Perfeito, doutor. Kiko, vamos para o segundo vídeo agora, que fala um pouco sobre a nocividade, né, da droga. Se essa lei do Supremo for modificada pelo Supremo Tribunal Federal, nós estaremos legalizando o pequeno tráfico no Brasil, com consequências danosas para as próximas gerações. Eu acho que tem que ter coragem, na realidade, de poder enfrentar o Supremo Tribunal Federal e, se for o caso, faça o plebiscito, que eu tenho certeza que nós vamos estar ao redor de 80% da população brasileira contra essa legalização. Me parece totalmente equivocado que o Supremo venha a dizer que fere a Constituição proibir substâncias que podem gerar comportamentos agressivos, como foi mencionado anteriormente, que podem gerar, tanto no afã da próxima dose, quanto durante o efeito de uma determinada substância, a prática de crimes. Aí, veio a calhar o posicionamento do doutor acerca do plebiscito, né? O congressista ali pegou e falou. Agora, uma coisa, vamos pensar na possibilidade de realmente ser liberada o porte, né, não se tornar mais crime, que seria uma quantidade em torno aí, pela proposta aí, de 25 a 60 gramas. Onde é que vai se adquirir isso aí? Pergunta é essa. Eu acho que a questão aí é uma questão muito, muito tormentosa, porque não só onde se vai adquirir, como o controle da qualidade e a nocividade, né? Muito se pensa, mas uma quantidade pequena de maconha não vai produzir muito efeito. Eu, aliás, sou a favor de quem comercializa crack ter uma pena diferenciada de quem comercializa maconha e cocaína. Porque a gente vê o efeito devastador que o crack faz nos consumidores, levando eles à condição subhumana. Fere demais a dignidade da pessoa. Né? Então, eu acho que se for surpreendido vendendo maconha e cocaína, a sua pena é tal. Comerciante de crack, isso tem que ter uma pena diferenciada. É como um roubo. Um roubo praticado com uma faca, com uma arma branca, tem uma determinada pena.
A diferença no praticado furto, com o roubo, uma arma de fogo não tem sob grave ameaça, uma o qualificação, agravante. a pena não é majorada. Isso. O traficante de crack teria que ter uma pena majorada. Isso é uma opinião particular minha, né? E o controle da qualidade é uma coisa que, né, da onde que se viria essa droga, né? O Brasil não é produtor, como é que você traria, quem seria o fornecedor? É uma questão, assim, difícil até de se mensurar como que poderia ser feito, né? Mas mesmo assim, pensando-se numa situação hipotética de descriminalização da droga, né? Ficaria difícil de você fiscalizar esse consumo dessa quantidade, né? Primeiro que, 25, 40 gramas e tal. O controle disso. Às vezes você apreende uma porção de crack tem menos de 1 grama e ela já produz um efeito devastador. Se a pessoa for pega com 25 a 40 gramas, ela teria aí 25, 40 porções de crack. O que isso produz Do organismo no humano. organismo dela? E como você vai fiscalizar o consumo disso? Hoje a gente não fiscaliza nem o cumprimento de pena em regime aberto. Não existe um órgão fiscalizador direto. Como você vai fiscalizar a quantidade de droga que uma pessoa vai consumir? E aí você tem todas as consequências disso daí. O sujeito consome entorpecente, ele entra para trabalhar numa fábrica, numa indústria. E se ele estiver ocupando um cargo de responsabilidade? Ele vai operar uma máquina, ele pode sofrer um acidente de trabalho. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você está no aeronave e o piloto Pois é. resolveu consumir o negócio. Os casos da pessoa que consome e ela vai se deslocar para o shopping center. Hoje você tem blitz para fiscalizar se ela consumiu álcool. Através do etilômetro. E se o cara consumiu a outra droga? Você vai checar isso daí, quantidade de acidentes de trânsito que vão acontecer, quantidade de atividades profissionais insalubres que podem fazer com que a pessoa se sinta interessada em consumir um entorpecente para aliviar o sofrimento dela, do desenvolvimento da atividade. Então é uma questão, eu já sou a favor dos exames toxicológicos que existem para obtenção de determinado tipo de carteira nacional de habilitação, fazer parte da legislação trabalhista de se contratar uma pessoa. Eu, como empregador, eu quero saber se eu estou contratando um usuário de drogas ou não. Isso aí vai impactar diretamente na qualidade do produto que eu vou fornecer ou do serviço. Na responsabilidade civil de quem você está conduzindo. Não há dúvida alguma. Vamos falar de transporte coletivo, né? Você é dono de uma empresa de transporte coletivo, você está conduzindo dentro de um ônibus 40 a 50 pessoas. E aí a responsabilidade vai ser sua se acontecer alguma coisa. O professor vai dar aula para o seu filho, você vai saber se ele consumiu entorpecente antes de ir lá e ministrar uma aula? É uma questão, sim, altamente... Vamos pensar também no fator de compulsão do consumo. Se você libera 25 a 60 gramas, como é que vai ser essa pessoa? Ele sente que tem aquilo liberado e vai querer consumir mais, já que a droga ela causa dependência? Claro, e como você vai fiscalizar essa venda? Alguém pode comprar, eu só posso comprar 25 ou 40. Ele pede para a esposa ou para alguém ir lá comprar para ele consumir mais do que essa quantidade. Você não tem como fiscalizar isso. Você fiscaliza hoje quantos maços de cigarro, quantas garrafas de bebida alcoólica alguém adquire num supermercado? Nem controle de medicamentos é difícil, não existe uma rede interligada para saber se imagine a pessoa uma receita. Imagine a consequência no consumo de uma substância psicoativa, né? Isso aí poderia desencadear uma situação catastrófica, uma catástrofe, uma nova pandemia, até, do meu ponto de vista. Perfeito. Vamos agora para mais um vídeo onde fala da experiência em alguns países que tiveram a liberação do pequeno porte para consumo e descriminalizaram o porte de droga. As experiências de outros países
foram um fracasso. O Uruguai, o Mujica, o presidente do Uruguai, disse que estava liberando a maconha para acabar com o tráfico. O tráfico nunca teve tão forte como está agora, 10 anos depois no Uruguai. O Uruguai está tendo chacinas. 14 pessoas foram mortas há 2 semanas atrás. O Uruguai triplicou o número de homicídios. Tá aí. A tendência seria essa? Sem dúvida. Num curso recente que eu fiz pela Secretaria Nacional de Política Antidrogas, foram trazidos dados estatísticos de alguns países em que ocorreu a liberação das drogas. Principalmente nos Estados Unidos, onde cada estado tem a sua competência legislativa. É diferente aqui, né? Exato. Essa questão aqui sobre as drogas. Exato. Então, alguns estados lá ocorreu a liberação, como por exemplo na Califórnia, né? E a situação, diversas entrevistas que foram transmitidas, população que não consome entorpecentes está em pânico. Mesmo porque, concomitantemente a essa liberação, ocorreu uma mudança legislativa que o furto de até um determinado valor, eu não me recordo agora especificamente qual a quantia, seria como se fosse um furto famélico, que a pessoa não, mesmo que for surpreendida praticando esse furto, ela não será presa. Será levada para a delegacia e lavrado como se fosse um termo circunstanciado. Então foram mostrados vídeos, isso aí tá, é só pesquisar na internet, tem aí a vontade para serem assistidos, as pessoas entrando em supermercados, enchendo o carrinho e saindo de forma normal, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Os funcionários em pânico porque não podem fazer nada, até chamar a polícia, eles muitas vezes já fugiram, ou se forem pegos vão serem levados a uma delegacia de polícia, será simplesmente feito um documento e eles serão colocados em liberdade, né? Então essa é uma experiência da Califórnia e alguns outros estados em que ocorreu também a descriminalização da droga. Foi feito um levantamento dos índices de criminalidade antes e após a liberação. E via de regra em todos esses locais houve um aumento da criminalidade. O uso da droga por si só, ela favorece o indivíduo entrar para o ambiente da marginalidade, porque ele precisa a todo momento estar comprando. Porque hoje a dificuldade que ele tem de adquirir num ponto clandestino é grande. Ele precisa ter o recurso, ele precisa conseguir chegar lá e fazer a aquisição. Quando a droga está disponível a qualquer momento para ele não vai fazer uma aquisição como ele faz indo nas biqueiras. Ela está lá, exposta numa vitrine como um shopping center. Ele pode comprar o seu bel prazer. Então ele quer comprar, ele não tem recurso para isso, ele tem que delinquir para sustentar o vício, né? Então, fora que, a partir do momento que ele consegue consumir de forma compulsiva, ele quer mais e mais, né? E aí ele não tem o recurso, ele volta para a criminalidade e se torna um ciclo literalmente vicioso. Agora, como é que uma sociedade dessa consegue se manter do ponto de vista econômico? O empreendedor ele fica assustado, né? É uma questão muito interessante. Ora, os índices de criminalidade, que é uma aferição estatística, uma aferição técnica, é uma questão muito interessante que foi abordada em diversos cursos que eu tive a oportunidade de participar. É a questão da sensação de insegurança. Até a Prefeitura de Jundiaí contratou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para fazer um estudo. Eles entrevistaram a população, operadores do direito, operadores da segurança pública, e viram que Jundiaí, muito embora os índices de criminalidade estejam num patamar satisfatório, principalmente dos crimes graves, existe uma sensação de insegurança. E isso é potencializado em muito já pela existência dessa população
dessas pessoas entorpecidas que fazem Estão abordagens dispostas a tudo, a se pedir, se não pedir, exigir que você... e assim por diante. E com certeza, se houver uma liberação, A tendência a tendência é aumentar de forma exponencial essa sensação de insegurança. Entendi. Bem, uma pergunta, a gente vai ver. Existe ainda fazendo aquele posicionamento talvez contrário à ideia do doutor, que existe a possibilidade de liberação, existe uma quantidade segura para o uso? A gente vai ver no vídeo aí. Sabe qual é a quantidade prevista que é segura para o consumo da maconha? 0. Não há quantidade prevista de segurança do uso. Se há que banir uma droga da face da terra, é a maconha. Célia Moraes, mãe de um jovem usuário de drogas, fez um relato da experiência que viveu e reforçou o pedido de que as drogas não sejam liberadas. Eu conheço a porta de saída desse inferno. Eu passei por ela. Passo todos os dias. E sei que para sair do inferno das drogas, é necessário que as drogas não sejam liberadas. Bem, não existe quantidade segura. Se o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que é um expert no assunto, no que se refere à saúde pública, está dizendo isso, não cabe aos operadores do direito discutirem. Eles não têm Conhecimento técnico, conhecimento científico. técnico e científico para dizer isso. Mas os médicos estão receitando Canabidiol. canabidiol, é a extração da parte terapêutica da cannabis. Quando se consome a maconha, está se consumindo ela com a parte alucinógena, a parte que causa dependência física e psíquica, né? Então não podemos misturar uma coisa com outra, né? Existe a parte terapêutica, ótimo, e tudo isso é passado pelo crivo da medicina, né? E a venda disso é prescrita. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso com quantidades específicas, né? Nós não podemos confundir isso com a liberação indistinta das drogas, de forma alguma. Não existe margem de segurança. Existe, como disse essa mãe, a porta de entrada por um caminho que a maioria das vezes é sem volta. Ou ele vai acabar na cadeia ou no cemitério. Doutor Marcel, a gente já está chegando um pouco no final da discussão do nosso tema. Qual seria o melhor caminho para a sociedade, para o governo, para as autoridades tratar essa questão da droga? Seria, além de envolver a sociedade como um todo, a sociedade civil num grande debate, o caminho estaria dentro da adoção de políticas públicas, ou o caminho estaria dentro de fortalecer o seio da família, para que isso não viesse a acontecer? Eu acho que essas duas vertentes são, assim, essenciais, né? Eu volto à questão dos ídolos. Quem são os ídolos desses jovens? E também, se nós partirmos do pressuposto de que o consumo se dá para a fuga da realidade, nós temos que mudar essa realidade social e familiar. Então é fundamental que os entes federativos, União, Estados e município, proporcionem à população alternativas de lazer, cultura e educação, esportes, que façam com que elas prefiram assistir uma peça de teatro, assistir um filme, participar de uma partida, De uma atividade esportiva, a irem para o consumo do entorpecente. Isso daí poderia envolver os próprios ídolos. Quando eu falo de ídolos, são isso, né? As referências desses jovens poderiam ser a voz do Estado através dessas pessoas, fazendo campanhas, né?
E eu acho que em cada vetor das grandes cidades deveria haver um centro esportivo, uma estrutura de lazer, com piscinas, com aulas, com teatro, com cinema. É todo mundo que pode assistir o cinema no shopping. Os governos municipais, as prefeituras deveriam ter mais autonomias para poder tratar disso, ter mais recursos, que está ali na ponta para poder tratar. Eu acho que como o serviço de saúde ele é em muitos setores municipalizado, eu vejo uma responsabilidade muito grande dos municípios. No entanto, muitas vezes os municípios se veem refém, né? Porque não tem tanta autonomia nem financeira e são dependentes de iniciativas dos governos estaduais e federais para poderem fomentar essas políticas que eu vejo como fundamentais. E quando o senhor disse da família, né? Independentemente da religião, das pessoas, mas da formação familiar também. Familiar ali, eu acho que é fundamental a harmonia no seio familiar. E só vai haver harmonia se houver comida na mesa, se houver uma atividade que agregue essa família, que faça ela ter um sentimento de pertencimento à comunidade a que ela está inserida. Então eu acho que isso é fundamental e isso seria transformador. Isso é cuidar da parte da demanda, isso reduziria o interesse pelo entorpecente e, paralelamente a isso, fornecer aos órgãos de segurança pública mecanismos efetivos de combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro. E eu acho que temos que ter penas e regimes de cumprimento de pena mais rigorosos do tráfico de drogas, porque hoje a pena base é de 5 anos, se cumpre uma pequena parcela dessa pena e os pequenos traficantes já voltam às ruas, já vão para o sistema, já ganham a liberdade, porque não existe o sistema semiaberto, ele é impraticável, não tem a quantidade de vagas, as pessoas pulam, vão direto para o regime aberto, ninguém fiscaliza o cumprimento de pena e a porcentagem de reincidência é muito grande, porque a pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho formal, continua dentro da criminalidade. Ela continua dentro da criminalidade. Então, eu acho que as pessoas têm que ter medo de ser presas. Hoje em dia, o crime ainda compensa, porque o sistema penitenciário, principalmente no estado de São Paulo, ele funciona tão bem por parte do Estado que não há um desincentivo ao marginal, à pessoa que decide delinquir, porque ela, às vezes, lá na cadeia, ela vai ter uma situação melhor do que a situação dela na casa dela. Ela vai ter refeição, banho, abrigo, banho de sol, visita íntima, atividade esportiva, coisa que às vezes o Estado, lato sensu, né, União, Estados e municípios, não consegue proporcionar para ela em liberdade. A que ponto nós chegamos? A uma confusão onde o indivíduo prefere ficar dentro de uma colônia penal do que estar na rua. Ele não tem mais medo de ser preso. Longe da gente querer um sistema penitenciário como o de antigamente, em que fazia traumas e fazia muitas vítimas. E o que a gente quer é o contrário, é que aqui fora seja muito melhor do que dentro do que lá dentro penitenciário. Perfeito. Pois é, doutor Marcel, estamos chegando aí ao fim do nosso podcast. A gente quer conhecer um pouco mais do doutor Marcel, né, delegado de polícia. Vamos lá para um bate-bola agora? Vamos lá. Doutor Marcel, um livro. Um livro? Bom, eu sou fã declarado de Sherlock Holmes, então qualquer obra, em termos de cultura, qualquer obra de Arthur Conan Doyle, mas se formos falar de psicologia, espiritualidade, qualquer livro que aborde o tema de mantras ficaria perfeito, independente da religião da pessoa.
Tá certo. Agora um filme que lhe marcou. Olha, eu acho que eu sou fã de filmes policiais, eu não consigo me desligar muito do tema da investigação. Eu acho que Sete Pecados Capitais, né? Esse foi marcante, hein? Marcante. Com Brad Pitt e Morgan Freeman, né? Exatamente. Uma música. Uma música? Bom, eu gosto muito de rock and roll, de blues, e os Beatles são É o clássico. qualquer uma é clássica. Se falar de uma, eu vou estar sendo injusto com os garotos de Liverpool. Agora essa daí eu acho que o Kiko vai gostar. Um time de futebol. Olha, para não chatear muito a oposição aí, e sendo bem tradicionalista mesmo, meu time de coração, na verdade, é o nosso Paulista. Paulista Jundiaí. Está sofrendo muito, né? Mas eu sou São Paulino também, eu sou tricolor aí, e eu acho que tem uma identificação muito grande, sim, com São Paulo. Legal. Um lugar. Minha casa. Uma cidade. Jundiaí, do nascimento à morte. Um sonho. Olha, um sonho que eu tenho é de deixar uma sociedade melhor para as gerações vindouras. Esse eu acho que é meu propósito de vida, é minha jornada de alma, poder fazer alguma coisa pela sociedade. Uma inspiração. Meu avô, Oswaldo Ilifer. Pode dizer por quê? Sim, meu avô é um grande empreendedor. Ele foi um dos proprietários da Pauliceia, que é um estabelecimento que foi muito tradicional aqui em Jundiaí, no ramo de restaurante, padaria, etc. Ele foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Jundiaí, mesmo sem ser médico. Ele foi uma das pessoas que trabalhou no projeto de construção do Bolão, mesmo sem ser arquiteto. Ele ganhou muitos prêmios de fotografia mundo afora, mesmo sem ser um fotógrafo profissional. É multiuso, então. Ele era uma pessoa versátil e ele era requisitado para diversas demandas, e aonde ele entrava, ele conseguia emprestar um pouco do conhecimento dele. Então eu também me sinto um pouco flexível desse jeito e sou convocado aí para algumas empreitadas em que a gente às vezes nem sabe por que está vindo, mas aí vem alguma coisa aí supra-racional aí que nos mostra que temos que entrar em favor da sociedade, sim. Certo. Um valor. Eu acho que a amizade sincera é o maior valor. E por último, uma palavra, uma frase que define Marcel Fé. Servir. Servir. Servir para ser servido? Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em ser servido, viu? Confesso que não é nenhuma questão de ego, nada, mas eu acho que é até um defeito ser humilde demais às vezes. Então é uma coisa que eu preciso aprender a ser servido às vezes. Me desligar um pouco da minha posição de servidor e às vezes ser o Marcel do dia a dia é difícil pelo volume, pela demanda de trabalho. Muitas vezes o criador e a criatura se confundem aí nas palavras de Sherlock Holmes. Tá certo. Pois você viu aí um pouco sobre o tema da descriminalização das drogas, né, para uso, com a figura do nosso ilustre delegado de polícia, Dr. Marcel Fé, titular aqui da Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. Doutor Marcel, suas considerações finais. Doutor Alex, é um prazer enorme estar aqui. A Polícia Civil está sempre à disposição do Instituto. A ideia de criação do Instituto foi muito
interessante, porque ela se torna mais uma voz, mais um instrumento de se fazer cidadania para a população jundiaense. Um órgão independente, até da própria OAB e Sim. de todos os outros órgãos. Uma entidade apolítica, apartidária, que tem como finalidade proporcionar uma qualidade de vida melhor para a população, que acho que essa é a finalidade última do Estado Democrático de Direito, é uma bandeira que o Instituto levantou. E a atividade policial se insere totalmente nesse segmento, porque hoje em dia é uma atividade absolutamente legalista, Perfeito. absolutamente transparente, e as delegacias estão de portas abertas para o Instituto, para os advogados e para a população de bem que nos procurar. Somos parceiros nessa empreitada, estamos sempre aí de pé à ordem, estamos abertos para, quando houver a possibilidade, de abordar outros temas relevantes também. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, doutor Marcel. Pois é, você viu aí o tema sobre descriminalização do porte de drogas para uso. Esteja conosco, curta, se inscreva no canal e esteja atento para mais novidades do podcast do IAJUND. Até lá!